A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está comigo aqui mais uma vez na nossa leitura diária. Nesse canal, todo dia nós lemos a Bíblia, nós oramos para Deus ele vir abençoar a nossa vida. E a leitura de hoje é Romanos capítulo 2, versículo 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade, e prova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, 19, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, 20, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? 22. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abobina os ídolos e lhe roubas o templo? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E como acontece isso hoje, meu irmão, minha irmã? Pessoas eis que fala, mas não faz. Não adianta você falar da palavra de Deus para a sua família, para os seus amigos, e você não viver elas. Como aqui acontecia. Os judeus falavam uma coisa, mas faziam outra. Sabe aquelas pessoas que gostam de apontar o dedo para os outros? Gostam de julgar os outros? Muitas vezes você manda os outros ser forte, mas você muitas vezes não está sendo forte. Muitas vezes murmura, reclama, blasfema. E os judeus agiam assim. E nós não podemos falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As nossas atitudes são muito mais fortes do que as nossas palavras. As palavras não adianta nada. É as atitudes, é o agir, é o proceder. É o que você fala, entenda bem, e você pratica, que vai ter valor e vai impactar a tua casa, a tua família e os teus amigos. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que é só declarar a palavra, né? Às vezes prega, gosta de gravar vídeo de motivacional, mas se você não viver, você tem que ser forte, mas como é que você fica fraco, desanimado? Você não pode mentir e você mente. Você não pode falar palavrão, fala para o teu filho e você fala. Então não adianta você falar uma coisa e agir diferente. Isso é em vão, meus amados irmãos. Então Paulo estava dizendo isso ali para os judeus, porque não adiantava eles falar uma coisa e agir diferente com aquilo que eles falavam. E no versículo 25 diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressores da lei, a tua circuncisão já se torna incircuncisão. 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, as transgressões da lei
porque não é justo, porque não é judeu quem é e apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é somente na carne. 29. Porém, judeu é aquele que é interiormente circuncisão e que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, não é com palavras, mas é com atitude, é o nosso proceder, é o nosso modo de agir. Meu irmão, e como está difícil hoje? Hoje nós estamos no mundo da internet, da tecnologia, onde as pessoas estão cheias de palavras bonitas na internet. Mas se você vai ver aquelas pessoas, a maioria das pessoas que falam, quando elas estão dentro de casa, quando elas estão diante das pessoas, não é tudo aquilo que elas falam. Falam só da boca para fora. E muitas pessoas às vezes estão obedecendo aquelas pessoas que não conhecem a vida, não conhecem o proceder. Isso é triste. Mas depois aquela pessoa se perde, aquela pessoa muitas vezes cai, porque na verdade ela estava caída. Ela falava, mas não agia de acordo com aquilo que falava. Então lá na frente não vai ter continuação. Tudo que a pessoa faz e não é verdadeiro, não terá continuação. Ela vai, mais cedo ou mais tarde, vai vir um obstáculo, vai vir a luta, vai vir a dificuldade e a pessoa vai abandonar. Se não for de Deus, não prevalece, não vai continuar, não adianta. 3. Capítulo 3 de Romanos. Qual é, pois, a vantagem do judeu, a qual há utilidade da circuncisão? 2. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. 3. E daí, se algum não crer, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Ou seja, aquela pessoa que está sempre murmurando, reclamando, né? Quando as coisas dão errado, entenda bem. Olha para você ver, não adianta ela falar. Quando ela passa diante da dificuldade, do problema, e ela murmura, reclama, por que Deus permite, eu não entendo isso, ela está impedindo a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus ele só age quando você fala e você age de acordo com a tua palavra. Se você está triste, quando está dando tudo errado, você é igual às pessoas do mundo. As pessoas do mundo também agem assim. Elas procedem dessa maneira. Por isso que a Bíblia diz, sede forte. Por isso que a Bíblia diz, não temas. Por isso que a Bíblia diz, seja corajoso. Seja forte. Porque a Bíblia está dizendo que nós vamos ter problema, vamos ter dificuldade, não vai ser fácil muitas vezes. E se nós não fizer assim, irmãos, imagina, nós vamos impedir Deus de nos abençoar. Isso aqui é muito forte, hein? E no versículo 4, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas suas palavras e venhas vencer quando for julgado. 5. Mas se nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. 6. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Porque sou eu ainda condenado como pecador? 8. E porque não dizemos, como alguns caluniamente afirmam, que o fizemos, pratiquemos males para que venha bens. A condenação, Deus é justo. Entendeu? Deus é justo, no final ele fala. Entendeu, irmãos?
Paulo também errou, Paulo também, muitas vezes, aprendeu com o erro. E nós temos que aprender com nossos erros. Se você não aprende com os erros da tua vida, meu irmão, minha irmã, porque a vida hoje é uma escola. O que nós passamos hoje é para nós aprender. É para nós ficar com raiva daquilo que hoje nos afasta de Deus, daquilo que trouxe preocupação para nós. Deus não tem culpa do que nós fizemos, do que nós aprontamos. Deus não tem culpa das nossas escolhas. Deus não pegou o teu dedo e fez você clicar. Deus não pegou você e levou você a fazer aquilo. Deus não fez você fazer isso. Você quis. Então agora tem que arcar com as consequências. Cada ação, uma reação. Deus é justo. Paulo encerra assim. Oramos. Pai, no nome de Jesus, eu já repreendo todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa. Eu ordeno agora e eu exijo, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal da vida agora dessa pessoa. Eu ordeno o desânimo, eu ordeno agora a todo tipo de mal que tem colocado dor, incredulidade, espírito de medo, maldito demônio. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Eu determino que o Senhor será o teu pastor. Nada te faltará. Nem o mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará na tua tenda. Porque eu dou ordem aos anjos para guardar e proteger toda a sua família, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.